lugar, queria agradecer, eu acho, pelo convite, por exemplo, estar aqui, discutindo esse tema tão instigante que é a educação, e principalmente nesse, talvez, novo contexto. Vamos discutir um pouco sobre isso. Eu, há muito tempo, estou absolutamente convicto, e cada vez fico mais, de que a educação é o problema mais nevrálgico para o desenvolvimento brasileiro. Não é por outra razão que, apesar de ser formado em economia, desenvolvimento econômico, eu acabei migrando para essa área da economia e da educação, porque eu acho que, enquanto esse problema educacional não for resolvido, o resto dificilmente será. E uma questão que às vezes é um impeditivo, eu acho, a progresso nessa área, é o fato de que a gente fala muito sobre as dificuldades da educação brasileira, mas, na verdade, muito pouca gente, eu acho, tem noção real da enorme dimensão do problema. Vou fazer um teste aqui, um desafio aqui a vocês. Vocês sabem que porcentagem da população adulta brasileira consegue ler e compreender uma notícia simples de jornal? 20%. Espera aí, vamos... Por volta de 62% da população brasileira não escrever e entender dentro... 62%, então, não sabe, não conseguiria. Quem mais? 20%. 20%. Quanto? 70%. Quem dá mais? Não chegamos no número certo aí. 90%. Não, 75% da população adulta brasileira não consegue ler e entender uma notícia simples de jornal. Esse é o tamanho do problema. E vejam, acho que não precisa estudar a economia da educação, nem ciência política, nem nada para saber que com esses indicadores o país não tem como se tornar um país desenvolvido por mais riquezas naturais, por mais espírito empreendedorístico, por mais solidez institucional que ele tem. E eu estou convicto também de que o problema educacional brasileiro é um problema profundamente político, especialmente de comunicação. E vou explicar um pouquinho mais à frente porque eu penso assim. E se há 10 ou 15 anos atrás vocês me perguntassem quando é que você vai achar, Gustavo, que nós passamos pelo ponto de inflexão, nós demos a virada, eu diria e continuaria dizendo hoje que é o dia que eu visse uma manifestação popular no Brasil por qualidade da educação. E aí, quando começaram essas manifestações em junho, muitas das quais passaram a 2 quadras da minha casa, na Avenida Paulista, e várias delas mencionando essa questão educacional, eu quase me imbuí do meu passado cara pintada, fora Collor, e fui me juntar a essas pessoas nas ruas clamando por essa causa também. Quando, infelizmente, descobri que, apesar de a educação estar entrando em uma manifestação pública, que de uma certa forma é um progresso, a única questão que era martelada e mencionada nessas reivindicações, que é a única questão que é basicamente martelada em todas as discussões sobre educação no Brasil, é porcentagem do PIB de financiamento para a educação. E aí me parece que é não só algo inócuo, como é um desserviço, não só à educação, mas ao Brasil. Porque, como o Marcos falou, cada vez que você aloca recursos a mais para uma área, mesmo ela sendo muito meritória, como é o caso da educação, você acaba pesando o Estado como um todo, asfixiando a atividade econômica, e se essa verba adicional não produz nada, ou produz muito pouco, você tem uma perda ali, de eficiência, de produtividade. E eu acho que a gente tem todas as razões para suspeitar que esse é o caso com a educação brasileira. Hoje o Brasil investe em torno de 5% do PIB em educação, que é basicamente o mesmo que investem os países com os melhores sistemas educacionais do mundo, os países desenvolvidos da OCDE, mais do que investe a maioria dos BRICS, especialmente a China, que tem investido entre 2% e 3% do PIB nas últimas décadas, agora chegando mais perto de 4%. E como vocês talvez tenham acompanhado, tem produzido alguns dos melhores sistemas educacionais do mundo. A província de Xangai é a primeira colocada no último teste PISA, que é o teste mais importante de qualidade da educação. Então, se essa questão de financiamento não é a questão mais importante, quais seriam as questões importantes
que eu acho que as pessoas na rua deveriam estar buscando entender, e especialmente os senhores que são formuladores de política pública e que são responsáveis, de última análise, pelo sistema educacional, deveriam estar buscando. A primeira questão que me parece a mais importante é entender o porquê dessa trava, dessa falta de progresso da educação brasileira e de nós termos esses indicadores tão grandes. E aí eu volto a essa análise política. O que acontece com a educação brasileira? Existe uma diferença de informação e de percepção muito grande entre os pais de alunos da escola pública, que são a grande maioria, 80% a 85% das crianças que estão matriculadas estão em escola pública. Existe uma grande diferença entre a percepção deles dessa escola e a qualidade real dessa escola. Eu vou dar um exemplo, eu acho que é bem sintomático, é o seguinte: o INEP, todos aqui conhecem, o órgão de pesquisa do Ministério da Educação, fez há alguns anos uma pesquisa qualitativa e quantitativa também com pais de alunos da escola pública brasileira, perguntando a eles, entre outras coisas, como é que eles avaliavam a qualidade da educação da escola do seu filho. O que vocês acham que foi a nota média de 0 a 10 que esses pais da escola pública deram para a escola do seu filho? 7. 3. 6. 3. 3. 0 mesmo. 0. 8,6. 8,6. Qual foi o IDEB naquele mesmo ano? Também uma avaliação, ainda que obviamente muito diferente, mas uma avaliação de 0 a 10 da qualidade da educação brasileira, aí sim objetiva, né? Resultado de testes, indicadores de qualidade. 4,1. Ou seja, a população brasileira percebe a escola como sendo praticamente o dobro do que ela realmente é, em termos de qualidade de ensino. O que isso causa? Isso faz com que essa população não tenha nenhuma demanda por melhoria da qualidade da educação. Muitos de vocês aqui, outros políticos, pessoas de ONG, pensadores, super bem intencionados, ficam dizendo por que essa população não se levanta para uma melhoria de qualidade da educação, essa população é apática, não se importa com o futuro. Não é nada disso. É simplesmente que ela acredita que a qualidade da escola do filho está excelente. Então por que ela vai se manifestar por algo que numa escala de 0 a 10 ela acha que é 8,6? E essa pesquisa do INEP não é uma pesquisa isolada. Várias outras pesquisas de opinião encontram basicamente o mesmo formato. E aí, o que isso gera? Isso gera um sistema em que, para o gestor público, militar e atuar por uma reforma educacional verdadeira é um suicídio político. Porque você tem, de um lado, uma massa de beneficiados daquela melhoria que não demandam ela e que não vão atrás, e que, se você gerar um programa de reforma, não vai ser muito bem-vindo, vai ser especialmente bem-vindo, porque não é uma carência premente, como é a questão do saneamento que a pessoa identifica, a questão da saúde, que a pessoa sabe se ela está com dor, se ela está bem, se o parente está vivo ou morto, as questões de trânsito, a questão de segurança pública, a questão de educação não tem essa percepção. Então essas pessoas não vão atrás dessa mudança. E por outro lado, se você quiser reformar esse negócio, sem aumentar grosseiramente o financiamento, porque de novo, aumentar o financiamento não vai resolver, você vai comprar uma briga enorme com as corporações do ensino, com os sindicatos de professores e funcionários públicos da educação. Quantas pessoas vocês acham que trabalham entre funcionários e professores no sistema público educacional brasileiro? Algum chute? Mais de 1 milhão. Pode aumentar. 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas. 2 milhões de professores, 3 milhões de funcionários que não estão em sala de aula. Então esse é um contingente que obviamente nenhuma liderança política quer incomodar, certo? Ainda mais porque você não vai ter o contraponto do apoio da sociedade. Então, não tem como resolver o problema educacional, na minha visão, sem se fazer uma campanha ativa de comunicação, de esclarecimento e de engajamento dessa população. Porque eu não tenho dúvida que os pais de alunos de escolas públicas, quando souberem da real qualidade da escola dos seus filhos,
vão se manifestar. Eu estou, por exemplo, no conselho do Instituto Ayrton Senna. Esses tempos a gente viu um caso muito engraçado. O Instituto Ayrton Senna foi atender uma cidade lá dentro do Amazonas. É uma cidade que fica na beira do Rio Amazonas, na outra beira tem outra cidade. E uma cidade foi tratada, uma cidade foi atendida pelo Instituto Ayrton Senna, e a cidade do outro Rio não, porque era outra cidade, outra prefeitura. Os pais começaram a notar rapidamente, os pais da cidade que não estava sendo atendida, começaram a notar rapidamente que a educação do seu filho estava melhorando na outra cidade. E o que eles faziam? Todos os dias pegavam um barco, atravessavam o rio e tentavam matricular o seu filho na escola que é melhor. Então, às vezes se fala, né, que os pais não se importam, não estão muito aí, enfim, não são preocupados com merenda. Isso é fruto do desconhecimento. Eu acho que você acreditar que um pai não vai buscar a melhor oportunidade para o seu filho é muita arrogância e é uma ideia mirabolante. Né? Quando o pai sabe, ele vai atrás. Inclusive, enfim, eu já sugeri o governo do estado de Minas, do PSDB e outros governos, adotaram uma proposta justamente nesse sentido de colocar uma placa com o IDEB na porta de cada escola, de uma maneira barata e fácil e rápida de fazer com que todos os pais e alunos saibam qual é a real qualidade da escola que estão atendendo. E a segunda coisa, no momento em que houver essa vontade, esse engajamento, é o que eu chamo de pensar em educação baseada em evidência. Esse termo quer dizer basicamente fazer política educacional olhando para décadas de pesquisa acadêmica, empírica, que mostra aquilo que dá resultado e aquilo que não dá resultado. Hoje isso é até uma aberração, né? Você recomendar que alguém faça uma política baseada em evidência, porque pressupõe que aquilo que está sendo feito hoje é feito baseado no achismo, é feito baseado na esperança. Mas infelizmente é exatamente isso que é feito na maioria dos locais e pela maioria das pessoas que militam na causa educacional. Porque a educação no Brasil, como é uma questão muito importante, virou meio que nem futebol. Todo mundo é técnico na seleção, todo mundo sabe o que funciona, o que tem que fazer. É óbvio que precisa investir mais em educação, as pessoas falam, é óbvio que precisa melhorar o salário de professor, e dentro dessas obviedades, todas elas podem ser testadas, foram testadas, são estudadas há décadas, e tem uma literatura bastante grande, se vocês quiserem a gente comenta aqui depois, mostrando aquilo que efetivamente dá resultado e aquilo que não dá resultado. E no momento, eu acho que a gente tomar como norte uma discussão baseada em evidência, o Brasil vai ter uma melhoria educacional muito, muito rápida. E aquilo que a gente precisa fazer são coisas que outros países já fizeram, em alguns casos, há mais de 100 anos, inclusive países vizinhos nossos, como Argentina e Uruguai. A questão primeira e primordial é o quê? Alfabetizar. Alfabetizar a criança com 6 anos de idade, na primeira série. Aliás, o Brasil é um sintoma dos nossos problemas educacionais, que o Brasil agora adotou no nível federal um programa que vinha do Ceará, que se chama Programa da Alfabetização na Idade Certa, virou Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa, que é na idade errada, aos 8 anos. É o único país que cria um programa para alfabetizar na idade certa e já preconiza de largada a idade errada. Então esse é um indicador de quão torta está essa discussão e de quão delirantes são grande parte das propostas que são aventadas. No momento que a gente resolver fazer aquilo que a pesquisa mostra, dá resultado, a gente vai ver se multiplicar casos, como de Sobral, como de Foz do Iguaçu, como de várias outras cidades e estados do Brasil, que têm educação de primeiro mundo. Porque existe uma energia e uma qualidade difusa e dispersa no Brasil espetacular. O que precisa, na verdade, é lideranças que façam tanto as manifestações nas ruas, quanto as manifestações dentro dos gabinetes, dos formadores de política pública, dos legisladores, tragam para a média das ações aquilo que hoje, infelizmente, é exceção. Tragam o rigor, tragam a pesquisa, tragam as décadas de aprendizado. E aí eu não tenho muitas dúvidas de que esse quadro muda, e muda com uma rapidez razoável. As pessoas dizem, esse problema educacional é uma questão de gerações. Não é não. Não é não. É questão de gerações para a gente virar a Finlândia, para a gente virar a Coreia, aí ok. Mas para a gente ter uma educação de um patamar de qualidade aceitável,
que permita que todos os nossos jovens sejam alfabetizados, dominem o mínimo de conhecimento, tenham o mínimo de raciocínio analítico para tocar os seus projetos de vida sem muito cerceamento, porque o que esse sistema educacional hoje faz, na verdade, é aprisionar essas pessoas. Né? Você tem N pessoas que são inteligentes, que poderiam ter vidas espetaculares, mas são aprisionadas pelo seu desconhecimento, por serem analfabetos funcionais, por não ter o mínimo de conhecimento, de habilidade cognitiva para tocar o seu projeto de vida. Quando você muda essa chave e faz com que sejam implementadas todos os dias, em todas as escolas, como questão de política pública, a melhora vem rapidamente para patamares medianos, e se você continuar no espaço de alguns anos, você pode, enfim, alcançar um patamar bastante alto. E aí, na verdade, a pergunta que se coloca, é mais eu que coloco para vocês, e não aqui para responder, é qual o papel de partidos, especialmente um partido como o PSDB, que está historicamente associado a políticas corajosas na área de educação, no desenrolar dessas políticas. Vocês vão ser espectadores, agradando aquelas pessoas que estão nas ruas e fazendo política, sugerindo política errada, ou vocês vão, como está no lema da bandeira de São Paulo, liderar e não ser liderados, e fazer com que as políticas corretas sejam efetivamente alvo de desejo da população, para que daí no segundo momento sejam implementadas. Então a bola está com você. Muito obrigado. Agora agradeço